aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! O melhor dia, a melhor noite a todos os abençoados ouvintes desta programação. Eu falo os dois períodos porque, seja qual for o momento em que a pessoa estiver acompanhando, este áudio, ela receba a saudação que é de todo o coração, de fato e de verdade. Nós somos do canal da Igreja Virtual Amor e Fé e estamos aqui juntamente com a colaboradora Vânia Ribeiro para, a partir de hoje, formular, na verdade, determinadas perguntas a ela, de dúvidas, de muitas e muitas pessoas que já são sabedoras de que ela, colaboradora do Ministério Crescendo em Graça ou Crescendo em Gracia, como queiram, é o mesmo ministério, só que com seus títulos em português e em espanhol. Ela, a partir de hoje, vai estar respondendo perguntas com dúvidas, quer seja de inscritos do nosso canal, como é o caso hoje, ou qualquer que seja a pessoa, o ouvinte que estiver acompanhando a programação, que queira inscrever-se no nosso canal e que será muito bem-vindo, por sinal. Bom, vamos lá. A pergunta da nossa inscrita, da nossa querida, abençoada inscrita no canal, Janaína Santos, a colaboradora Vânia Ribeiro, é a seguinte: existe os ambientes céu e inferno sob a ótica da doutrina da graça de Deus? Ou até formulando melhor a pergunta, ela quer saber se existe os ambientes céu e inferno sob a ótica da doutrina que, segundo ela, o ministério Crescendo em Graça expõe. Então, boa noite, para nós aqui por enquanto, colaboradora Vânia. Boa noite. Seja muito bem-vinda mais uma vez, e a pergunta é toda sua, somos todos ouvidos. O que a senhora tem a nos dizer a respeito ou acerca desta dúvida, da dúvida dessa nossa querida ouvinte e, repito, inscrita no canal da Igreja Virtual Amor e Fé? Oi, Clério. Primeiramente, é um privilégio e uma honra poder estar com esse público, esses abençoados que estão inscritos nesse canal, porque eu tenho absoluta certeza que todos os que estão inscritos têm muitas perguntas. Perguntas que a religião não sabe responder. Ou uma responde de uma maneira, outro responde de outra, mas a verdade bíblica mesmo não foi aclarada. Até que o edificador da igreja esteve aqui por 40 anos e ele então trouxe todas as respostas que nós tínhamos. Porque se hoje a igreja
tem esse aclaramento de você poder chamar alguém de abençoado, de dizer que essa pessoa é uma completa, é perfeita, é uma eleita, foi escolhida desde antes da fundação do mundo. Tudo isso foi o doutor José Luiz de Jesus Miranda, que teve aqui por 40 anos e nos explicou a verdade que estava oculta nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo foi um instrumento que Deus usou para pôr o fundamento da igreja. E ele disse que ele colocaria o fundamento e outro viria para edificar em cima. E esse que viria edificar a igreja, ele esteve aqui, como eu já disse, foi o Dr. José Luiz de Jesus Miranda, que então nos aclarou essas perguntas, esses mistérios, porque a ele foi entregue esse código. As cartas do apóstolo Paulo havia como que algo codificado, né? Ela veio codificada e era necessário que o próprio Deus interpretasse, desse a interpretação correta desses mistérios que estavam ali para a igreja. E hoje, se nós temos esse conhecimento e nós podemos reinar em vida, foi graças a esses 40 anos que a nós foi ensinado e relembrado todo o evangelho da incircuncisão, porque nem Paulo trouxe algo novo e nem José Luiz trouxe algo novo, porque o apóstolo Paulo diz que ele simplesmente veio a nos relembrar a graça que nós já ouvimos, já havíamos ouvido a graça antes da fundação do mundo, antes dos tempos. Então, a graça, Deus mesmo já havia nos ensinado antes da fundação do mundo. O fato é que dentro desse plano, dentro desse propósito de Deus, necessitava que alguém viesse então a aclarar, a nos ensinar. Então, com relação à pergunta da abençoada Janaína, né? Essa pergunta dela é a pergunta de muitos abençoados. Bem, o que nos foi ensinado pelo Dr. José Luiz de Jesus Miranda, nesses 40 anos, ele nos mostrou uma passagem que está em Mateus 5, 29, quando Jesus disse assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Porque é melhor viveres sem um olho do que teres todo o teu corpo lançado no inferno. Bem, a palavra inferno no inglês, nos originais, ela significa sepulcro. E para aquela época de Jesus, inferno significava o crematório da cidade. O crematório da cidade ali, Jesus dizia, onde o fogo não se apaga. E haviam vermes também. Bem, por que o fogo não se apagava? Porque todas as criaturas que morriam quando estavam em desacordo com a lei, e essas criaturas morriam, elas eram lançadas num lugar para terem os seus corpos queimados. E ali o fogo, ele queimava dia e noite. Então, como Jesus veio no meio da lei, ele estava cumprindo aquele pacto, ele disse que era melhor retirar o olho, somente que fazia tropeçar, do que ter todo o seu corpo lançado no fogo
do crematório, ou seja, no fogo do inferno, que o crematório era chamado de inferno. Essas coisas não são ensinadas porque as religiões fizeram um grande misticismo em cima dessa passagem para que as pessoas ficassem atemorizadas, né? Uma vez perguntaram a Jesus assim: Senhor, aonde está o teu reino? Mostra-nos o teu reino, e isso vai nos bastar. E Jesus falou: o meu reino estará dentro de vós. O meu reino não é com visível aparência. Então, o reino de Deus, ele é um estado onde nós podemos reinar em vida dentro da nossa mente. Os céus, quando Cristo morre e ressuscita, ele faz a reconciliação de céus e terra. Então, céus e terra passam a ser uma coisa só. Então, na verdade, não há algo como a pessoa morre e vai para o céu lá em cima. Não. Os céus e a terra foram reconciliados. O que é uma reconciliação? É algo que esteve junto, foi separado e foi reconciliado. Isso significa que foi conciliado novamente. Então, céus e terra estiveram unidos. Mas quando Adão peca, eles são separados. E quando Cristo morre, então ele faz a reconciliação de céus e terra. Então os céus, ele é primeiramente um estado mental. E é aqui na terra que você reina em vida. Você reina, você vive no céu com o corpo. Porque depois que esse corpo deixa de ser, o espírito está salvo. Porque a pergunta é, Clério, ou abençoada, né, que fez a pergunta, Janaína, eu te pergunto, o que Cristo salvou na igreja? Foi o corpo ou foi o espírito? A obra redentora de Cristo na cruz, ela foi para quê? Ela foi para o corpo ou foi para a mente? Foi para o espírito. A salvação, ela foi espiritual. Cristo morreu e salvou a igreja. Por quê? Porque a carne só tem duas opções. Ela está condenada a ser destruída, a ser lançada no crematório, a ser lançada no cemitério, porque ela deixa de ser, ou vai haver a transformação do corpo. Mas enquanto a transformação não acontece, os corpos todos morrem. Então significa que ninguém foi salvo? Porque se todo mundo morre, significa então todos vão ao cemitério, então a salvação não se consumou. A salvação foi algo para o espírito. A salvação, ela é espiritual, ela foi espiritual. E ela não foi algo individual como a religião ensina. Muitas religiões ensinam. A salvação, ela foi para as ovelhas. Ela foi para a igreja. A igreja de Jesus Cristo está salva. Não importa o que ela cometa com o corpo. O apóstolo Paulo diz que esse corpo se manifestam as obras dele. As obras da carne se manifestam, que é ira, dissensão, facção, feitiçaria, idolatria. Tudo isso são obras da carne. E que a pessoa, quando vive na prática dessas coisas, ela é levada a um inferno mental. Mas vamos pensar comigo. Se é como a religião ensina, que a pessoa morre e se ela fumou, ela bebeu, ela fez coisas que a sociedade chama de errado, se essas pessoas fossem lançadas no inferno, espírito queima. Espírito não queima, abençoado. O que queima é carne.
E quando Jesus se referia ao inferno, ele se referia ao crematório da cidade. Então, não há essa história de inferno. Primeiro que Deus é Pai, jamais ele ia lançar um filho no inferno, porque nós fomos criados para a glória dele. Você, abençoado que está ouvindo essa explicação, que não é minha, porque eu também vivia nas mesmas dúvidas que você. Eu ouvi, quando eu ouvia o Dr. José Luiz de Jesus Miranda ensinando, ali eu passei a entender que o Evangelho era algo muito simples e que o apóstolo Paulo disse que ele receava que a serpente nos enganasse, que nós fôssemos enganados por esses homens que são como serpentes. Eles enganam, eles ensinam por torpe ganância. Então, Papai Deus, na sua misericórdia linda e na sua bondade, nos criou para o louvor da sua glória e jamais nos lançaria no inferno. Você está salvo, abençoado. Relaxa. Desfruta da vida, porque você não vai para inferno nenhum. O inferno é um estado mental que você é levado quando você vive na prática das obras da carne. Veja bem, viver na prática não significa cometer. As obras da carne, elas se manifestam em todo mundo. Ou seja, todos cometem as obras da carne e elas vão se manifestando no decorrer da vida de uma pessoa. Porém, essa pessoa jamais vai ser lançada no inferno ardente de fogo. O que vai acontecer é que ela é levada num inferno mental tão grande quando ela vive na prática. A pessoa que vive, como Paulo fala, em bebedices. Ah, significa então que eu não posso mais beber nada? Não, não, não é isso. Não é isso. O que Paulo diz é aqueles que vivem na prática. A pessoa que vive caída, que vive entregue à bebida, ela não vai reinar em vida. A pessoa que vive entregue à feitiçaria, ela também não vai reinar em vida. A que vive entregue à ira também não vai reinar. Mas isso são pessoas que se entregam, que ainda não amadureceram e não têm o material suficiente para dominar a sua carne, então elas acabam que cometem, praticam, vivem na prática dessas obras que fazem com que ela vá a um inferno mental. Mas, abençoados, a salvação para o espírito desse abençoado é garantida, a salvação foi garantida. Cristo nos salvou para sempre, nos aperfeiçoou para sempre, com uma só oferta. Ele nos livrou, ele nos salvou para sempre. Então, abençoado, viva, desfrute a vida, viva feliz, porque você não vai ser lançado em inferno nenhum, porque para você está prometido, para você e para mim está prometida a transformação desse corpo, que vai acontecer, porque a transformação ela vem pelo conhecimento. À medida que a gente vai conhecendo esses mistérios que foram entregues ao apóstolo Paulo, que é o apóstolo para os gentios, à medida que você vai crescendo nesse conhecimento, é à medida que essa transformação vai ocorrer, num abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. Então eu recebo ter respondido a essa pergunta, porque uma vez Jesus Cristo homem disse que alegrem-se porque o mambo é aqui. Nós estamos nas regiões celestiais. As regiões celestiais estão aqui e a terra foi reconciliada com os céus, então os céus e terra são uma coisa só. Tá bem? Abençoados com todas as bênçãos. Qualquer pergunta,
Você pode nos ligar, você pode fazer essa pergunta que nós estaremos aqui respondendo. Abba, Pai.